Micropigmentação capilar, a gente tem que entender um pouco a história da micropigmentação. Quando ela surgiu, o porquê que ela surgiu. É uma história muito bonita que deve ser ressaltada, né? Essa técnica, ela surgiu no Reino Unido em 2002, por Ian Watson e Rambir Watson. Por que que surgiu? Porque, na verdade, o Ian ele teve um falecimento na família, né, onde o marido da Rambir, o esposo da Rambir, faleceu, e o Ian Watson, por ser o cunhado, ele teve uma alopécia androgenética. Ele começou a aparecer falhas na área capilar por conta de questões emocionais, por conta de estresse. Então, o que ele procurou? Tratamentos capilares, diversos tratamentos capilares, e nenhum surgiu efeito para o caso dele. Procurou transplante capilar, do qual também não tinha área doadora o suficiente para fazer. Então, ele chegou para a cunhada e falou, olha, o que você acha da gente fazer uma micropigmentação? Porque nenhum tratamento que eu faça tem efeito. E aí ela, como era micropigmentadora na área da sobrancelha, ela falou, olha, eu não domino essa técnica, eu tenho medo de fazer e ter alguma complicação. Por incrível que pareça, a Rambir se associou a um tatuador. Que tatuador, como já foi dito aqui, eles não têm medo de arriscar, eles não têm medo de desafio. E eles prezam muito a questão estética e emocional. Se você chega para um tatuador e fala, eu tenho traumas por conta dessa cicatriz, ele vai te acolher na hora e falar, não, vamos dar um jeito nisso. Traumas você não pode ter. Então, assim, eles acolhem demais. E aí ele falou, esse tatuador falou, não, vamos tentar resolver o caso do seu cunhado. E aí eles começaram a pesquisar, estudar sobre pigmento, sobre tonalidade, profundidade, porque o micropigmentador, ele entende até uma camada da pele, ele domina até uma camada da pele. Já o tatuador, ele domina mais camadas da pele, mais cores, porque ele faz mistura de cores, ele testa cores, ele não tem medo, né? E então ele foi dando dicas, eles foram se entendendo na questão profundidade e na questão tonalidade. Chegando nesse quesito da tonalidade, ela teve a ideia de fazer em uma pequena região no cunhado. E aí eles fizeram um pedacinho na alopecia que ele tinha, né? E viram depois de cicatrizado para ver como que ia ficar. E aos poucos eles foram fazendo até chegar na tonalidade compatível do Ian. E aí eles conseguiram chegar, realizaram em toda a área calva, né, em toda a alopecia que ele desenvolveu. E aí o que aconteceu? As pessoas, ao verem o resultado que ele teve, começaram a querer realizar o procedimento de micropigmentação capilar. E aí um falava, eu quero fazer. Eu também quero fazer. E aí ela falou, opa, o que você acha para o Ian? O que você acha da gente abrir uma clínica? Abriram uma clínica para atender o pessoal lá do Reino Unido, da Inglaterra. Só que foi tão positivo que o próprio Ian e a Rambir decidiram expandir. E aí eles expandiram para toda a Europa. E aí, quando tem a pele europeia, começaram uma mistura de raças, né? Antes era só os ingleses, depois aumentou mais o leque. Tendo a mistura de raças, precisa de mais pigmento para dar a compatibilidade com a melanina. E aí eles desenvolveram as novas tintas e isso foi espalhando até que chegou no Brasil. E aí, o André, vamos falar um pouco da história da clínica Kawaii Studio, tá? Quando que a gente descobriu a micropigmentação capilar? Bom, a micropigmentação, o irmão do André viajou para a Europa e descobriu essa técnica lá. E falou para o André, eles estão realizando a micropigmentação capilar. Por que você não faz em você? Porque na época o André,
ele tinha o cabelo raspado porque ele tem pequenas falhas na coroa e nas entradas. E aí o André falou, opa, eu acho que eu vou fazer em mim. E aí eles foram desenvolvendo aqui, né, pesquisando. E quando o André... Tati, só deixa eu mostrar pro pessoal, ó. Tá vendo? Ó, nesse pedaço é micropigmentação. E quando o André deu uma busca no Google, no famoso Google, escreveu lá micropigmentação capilar, não apareceu absolutamente nada. E aí ele digitou scalp micropigmentation e apareceu um artigo da His Hair, que seria do Rambir e da Ian Hodson. E aí ele falou, bom, já entendi um pouco a profundidade, entendi um pouco o pigmento, como o André é tatuador, ele falou, bom, vamos fazer a diluição. E aí ele fez a diluição para chegar na tonalidade e na melanina do André, né? Então foi um pigmento claro. Realizou em um pequeno pedacinho, viu como é que foi a cicatrização e depois, quando viu que teve um resultado positivo, realizou, o sócio dele realizou o procedimento na cabeça do André para resolver o problema dele. E aí os amigos calvos, André, eu também gostei, eu quero fazer, vamos fazer em mim? E aí o André foi expandindo isso, ele começou a dar uma busca em 2018, né? Em 2009 ele começou a estudar sobre isso a fundo, e em 2010 o André ele foi o cobaia dele mesmo e realizou junto com o sócio dele na cabeça dele. Muitos dizem que ele foi doido, eu fui uma delas, eu falei, você é doido, você vai fazer isso na sua cabeça e se não der certo. Mas ele sempre acreditou e ele sempre foi atrás disso, porque era um problema que ele sofria na pele, né? Calvície para ele era um problema. Então ele resolveu desenvolver isso e ao longo desses anos todos ele foi trabalhando com a micropigmentação capilar. Pode falar. Então, pessoal, mais uma vez a gente vê que a tatuagem abriu portas, né, para hoje mais um segmento da área, né? Então, tudo parte da tatuagem, né? Então a gente vê que pigmento na pele não importa qual o segmento seja, se é sobrancelha, se é lábio, né? Tudo que vai na pele implantado a gente chama de tatuagem, né? Esse é o verdadeiro nome. Mas hoje a gente sabe que existe um certo tabu para algumas áreas, né? Hoje se a gente vai fazer uma tatuagem capilar, a gente sabe que muitas vezes a gente sofre um preconceito. Então o nome micropigmentação capilar veio para substituir, né, a palavra tatuagem. E hoje a gente sabe que aos poucos a gente vai quebrando isso e a tatuagem ela vai dominando. Você vê que hoje a gente está numa Hair Brasil falando de tatuagem. Então olha só como a tatuagem também ela veio, né, para mostrar para as pessoas que hoje ela faz parte do nosso dia a dia. Todo mundo tem uma tatuagem, é difícil a gente ver uma pessoa que não tem uma tatuagem hoje, não é mesmo? E assim, querendo ou não, a micropigmentação capilar, no começo, ela sofreu muito preconceito, né? Todos falavam, você vai fazer uma tatuagem na cabeça, e se não der certo, não tem como resolver, porque a gente está falando de micropigmentação em 2010. Vai ficar verde. Exato. Em 2010, você não tinha muitas opções de remover um procedimento como hoje tem. Hoje você tem diversas maneiras de remover alguma imperfeição que tenha ficado de um procedimento mal sucedido. Mas na época, em 2010, não tinha muito. Então o risco era muito grande, muitos tinham receio. E como o André era um tatuador e a clínica dele, o estúdio dele, era de tatuadores, tinha um preconceito maior ainda, né? Porque vai mulher, o homem, querendo ou não, tem traumas da calvície, então sempre teve um impasse a micro junto com a tatuagem, né? E isso foi se quebrando durante muito tempo. Foi um processo doloroso que levou anos para se quebrar, né? E, inclusive, o André sempre usou materiais para procedimentos que ele gosta, né? Máquinas que os tatuadores usam. E tem o mesmo efeito de que um dermógrafo. Hoje em dia, você pode pegar um dermógrafo
que é para a área da micropigmentação e fazer uma linda tatuagem. E vice-versa. Então hoje você tem como... Tati, só interrompendo. Olha que interessante, pessoal. Eu lembro que em 2009 eu me formei na área de sobrancelha, né? E meu TCC foi como fazer uma sobrancelha com a máquina rotativa. Quando eu cheguei para apresentar meu TCC na banca dos professores, eles me reprovaram. Porque eu cheguei com uma máquina rotativa para fazer uma sobrancelha. E aí eu tive que provar que a máquina rotativa, ela faz a mesma sobrancelha do que um dermógrafo. Porque o que interessa é a profundidade, não sim o maquinário. Então na época eu tive que pegar um dermógrafo e fazer um pedaço aqui, uma tatu. Aí eu falei, olha só, o dermógrafo também serve como uma maneira de fazer uma tatuagem, né? Então olha que interessante. Hoje a máquina rotativa, ela está sendo muito usada no mercado. Então eu vejo diversos profissionais hoje usarem a máquina rotativa. Então olha, o tabu ele está se quebrando, né? Então eu fico muito feliz de ver isso. Bom, agora que a gente entendeu a história da micropigmentação, que veio no Reino Unido e foi por uma questão, inclusive estético, que era uma alopécia, correção de uma alopécia, surgiu aqui no Kawaii Studio em 2010, então a gente já conheceu a história, né? Agora nós vamos falar do desenvolvimento da técnica, como que ela foi desenvolvida. No começo, a micropigmentação capilar, ela era executada como a técnica realista. O que seria a técnica realista? Nada mais é do que micropontos. Técnica convencional. Isso, técnica convencional, que seriam micropontos. Essa técnica é excelente em casos de pessoas que mantêm o corte de cabelo na zero. Ele fica impecável, né? Mas, por exemplo, nós temos clientes que não querem raspar na zero, que eles querem deixar uma máquina zero alta, uma máquina 1, ou até mesmo um caso de densidade como o André. Então, aí foi desenvolvido a técnica realista. Qual é a diferença, Tati? Muita. A técnica realista, ela simula o crescimento capilar, estilo máquina zero. Ah, então é a mesma coisa do que raspar. Não, porque o cabelo, ele não tem o mesmo crescimento. O cabelo cresce linear. Então, a técnica realista simula essa questão do cabelo. Um fio vai para um lado, um fio vai para o outro e deixa o mais próximo do real possível. Então, porque na época, os clientes me questionavam, André, eu não quero raspar numa máquina zero, numa Gillette. Eu quero usar uma máquina zero alta, deixar um pouquinho maior o corte do cabelo, né? Então, com essa técnica, né, a gente trocando agulhas, colocando uma agulha de uma ponta um pouquinho mais grossa. E a linha frontal era também o X da questão. Na época a gente usava uma linha frontal muito certa, delineada, né? E tinha muito questionamento. Pô, André, por que você não cria uma técnica que a linha frontal ela fica um pouco mais irregular? Então, com essa técnica hoje, ela deixa um aspecto muito mais natural, né? Serrilhada, igual um cabelo mesmo raspado, né? Ó, tá Dá pra ver a vendo? diferença. Ó, aqui saem uns pontinhos para fora e aqui, ó, tá bem retinho, como se fosse uma navalha, né? Nem todos os clientes gostam dessa técnica reta. Eles gostam de deixar esses pontinhos para fora. Então, com essa técnica, a partir de 2018, né, nossa clínica adotou como uma técnica fixa. Então, desde hoje, a gente usa essa técnica no Kawaii Studio. Bom, agora a gente precisa entender um pouco de formatos de rosto, né? Porque como a gente está falando aqui de visagismo, de entender a necessidade do cliente, a gente precisa entender o formato do rosto, né? Então, nessa primeira foto, se vocês forem ver, ó, o rosto dele é meio oval, certo? Ó, forma aqui um oval. Até a linha do cabelo dele já mostra qual é a linha frontal ideal para cada caso. Então, quem tem o rosto mais arredondadinho aqui, ó, é legal uma linha frontal
mais reta. Sabe por quê? Porque se a gente executa uma linha frontal bicuda, como nesse caso aqui, ó, se a gente faz um bico, o rosto do cliente vai descer. Então, a gente faz uma linha frontal mais reta para quebrar essa questão e não deixar o rosto dele tão comprido. Já esse cliente, ó, ele tem o formato do rosto coração, que a gente fala, ó. É mais pontudo, né? E forma, ó, essa lateralzinha aqui maior, tá vendo? Então, o ideal do rosto dele também é deixar um pouco mais reta. Caso o cliente queira um pouquinho de bico, dá para fazer sutilmente. Tem a linha frontal com o rosto quadrado, tá vendo? O rosto dele é totalmente quadrado. Esse é legal fazer um pouquinho mais angulado para quebrar esse rosto tão quadradão e não ficar uma coisa tão fechada, né? Deixar o rosto dele mais aberto. E esse rosto redondinho aqui, ó, que o ideal, ó, é deixar um biquinho para quebrar esse rosto todo redondo, não ficar tão marcado e tão fechado. O rosto quadrado, totalmente, uma linha frontal harmônica de acordo com o rosto dele, e esse cliente que tem também um rosto, porém, mais triangular em cima e embaixo. E aí deixa uma linha frontal um pouquinho mais reta. Pessoal, nosso sistema de medição de linha frontal, nós não usamos régua, ok? Paquímetro, nós definimos algumas medidas da altura da sobrancelha já com uma medida pré-estabelecida, né? E a gente faz a linha frontal de acordo com o rosto, mesmo no olhômetro mesmo. Na verdade, para desenhar a linha frontal, nós observamos a questão dos ossos. Que cada pessoa tem o osso está localizado numa região. Então, a gente mede também pelos ossos, pela a mastigação do cliente, né? Então, a gente consegue analisar. Porque um rosto não é igual ao outro, o lado não é igual ao outro. Se eu uso um paquímetro para fazer a medição, por exemplo, se uma sobrancelha é mais alta que a outra e eu uso aqui, ó, 4,5 e 4,5, se essa sobrancelha é mais alta, um lado vai ficar mais baixo. Então, a gente tem que olhar essas imperfeições do rosto para poder desenhar a marcação da linha frontal. Por isso que para cada cliente é desenvolvido uma linha frontal. Mas para vocês terem uma ideia, nós pegamos aqui, ó, 3 formatos, tá? Opa! 3 formatos. Que seria, essa linha frontal seria a americanizada, né, que os americanos usam muito, é uma linha frontal mais reta, né? Nós temos uma linha frontal que forma uma leve angulação aqui, deixando uma leve entrada, tá? E aí deixa um pouquinho mais bicudo aqui. E nós temos a linha frontal totalmente angulada. Essa linha frontal, gente, ela é ideal para idosos. Por quê? Porque nenhum idoso tem a linha frontal fechada como o desse jovem. Se eu desenvolver uma linha frontal fechada nesse idoso, vai ficar muito artificial. Então, eu tenho que fazer uma leve angulação para ficar o mais natural possível. Casos para quem a micropigmentação é indicada? Para todos os casos. Homens, mulheres, densidade, alopécia, cicatriz, seja qual for o caso, todos podem realizar a micropigmentação com